A abertura de micro e pequenas empresas bateu recorde no primeiro trimestre deste ano. Mais de 214 mil novas empresas foram abertas, e a maioria delas microempreendedor individual. Agora, mais do que a abertura da empresa, é preciso ficar atento às questões fiscais e jurídicas também que envolvem o empreendimento. Esse é o assunto de hoje, é o tema da nossa conversa no Rumo Certo. Está aqui comigo para trazer informações a doutora Fernanda Rúbia Machado, advogada empresarial, tem um vasto conhecimento sobre também acesso das micro e pequenas empresas nas questões jurídicas ou no mundo jurídico. Doutora Fernanda, é um prazer tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda de novo, né? Você esteve conosco aqui, felizmente, na semana do MEI, e muito bom tê-la de novo conosco. Sebastião, muito obrigada, é um prazer participar aqui. Vamos de novo conversar, esclarecer um pouquinho mais das dúvidas jurídicas, das necessidades para o pessoal. Pois é, a gente lembrou de trazê-la de novo para essa conversa, dada a importância desse tema, né? Se a gente tem cada vez mais empresas no mercado, mais empresas formalizadas, é preciso que tenham mais conhecimento também. Mas antes disso, eu queria conhecer um pouquinho mais também da sua trajetória enquanto advogada e do trabalho que você desenvolve hoje. Mais do que um advogado empresarial, você tem uma empresa de consultoria e tem um trabalho forte na OAB de São Paulo também, né? Me conte um pouco. Sim. Bom, eu me formei há 8 anos atrás e aí eu não queria ser advogada porque eu via esse universo muito burocrático, lento, tudo dependia muito só do judiciário, eu não conhecia a parte ali extrajudicial, que inclusive é a que ajuda ali milhares de microempreendedores, né? A parte de você se formalizar, de você ajustar as coisas antes de você ter um problema e ir para a justiça. Então, eu não conhecia essa parte e foi quando eu fui para os Estados Unidos ali tentar descobrir um pouco do que estava acontecendo fora, ver se eu conseguia aprender alguma coisa para trazer para cá, diferente, né, do que estava acontecendo no Brasil, e conhecer as startups. Me apaixonei pelas startups, pelo modelo de negócios, por como elas funcionam, velocidade. E aí voltei decidida a trabalhar com essas empresas, comecei a estudar. Em 2017, se eu não me engano, foi quando eu realmente comecei a falar de conteúdo de startups na internet. E como tinham pouquíssimas pessoas falando disso na época, eu consegui um destaque ali de uma maneira um pouco mais rápida no Instagram. E aí foi quando eu comecei a trazer conteúdo para os empreendedores e também para os advogados que queriam falar sobre isso e aprender sobre esse universo, etc. Em 2019, eu fui convidada para ser presidente da Comissão de Startups da OAB de São Paulo. Aceitei, foi um desafio, foi o primeiro cargo, na verdade foi o segundo cargo na OAB. Antes eu tinha sido secretária-geral na OAB de Sergipe, na Comissão de Inovação e Tecnologia, então já sabia como funcionava ali um pouquinho. E depois entrei aí no mundo de empreendedorismo, abri minha própria empresa. Na época eu tinha um escritório de advocacia chamado M2, então M2 era Machado e Machado. E aí a gente começou a ter algumas vontades que não se encaixavam no escritório de advocacia. Por exemplo, de inovar e de ter sócios que não são advogados. Poder colocar uma tecnologia, poder colocar um pessoal ali de desenvolvimento. E aí foi quando a gente migrou em 2021 para a Soci. Hoje eu tenho uma empresa que tem o objetivo de auxiliar os micro os MEIs, né, na verdade, e também micro e pequenas empresas. A gente tenta levar acessibilidade para as pessoas que hoje não conseguiriam de outra maneira. Então, a gente coloca inovação, coloca tecnologia para diminuir o custo e tornar mais acessível a parte jurídica. Você falou sócio, é Sociló, que é o nome da sua empresa. Isso, Sociló. E aí você desenvolve com o seu marido, que é da área de TI. Isso, na verdade, hoje nós temos mais colaboradores, né? A gente já expandiu, hoje nós somos 8 pessoas na empresa, nós somos 3 sócios, mas começou ali eu e ele me ajudando no escritório e depois eu falando, mas eu preciso de você como sócio, o que a gente vai fazer? E aí ele entende muito de tecnologia, começou a pensar em como a gente conseguiria montar um aplicativo, por exemplo, hoje a gente tem um aplicativo, e como que a gente conseguiria levar essa acessibilidade? Eu entendi que a gente não ia conseguir transformar tudo, né, de maneira super acessível, mas aos poucos a gente foi implementando tecnologia para fazer com que isso fosse realmente possível.
Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente fez foi implementar a tecnologia nos contratos. Eu sabia que um contrato feito por um advogado é um contrato caro e eu não estou falando que não tem que ser. Tem o trabalho do advogado, ele teve os anos de expertise, etc. Mas hoje a gente tem maneiras que permitem com que a gente entregue um contrato de qualidade para essas pessoas e que elas não fiquem ali à míngua, porque na verdade o que acontece se eu não entrego isso para ele de maneira acessível? Ele vai no Google, ele vai pesquisar e ele vai usar qualquer modelo que ele achar, se ele usar alguma coisa. Então eu preciso educar essas pessoas e entregar para elas de uma maneira acessível. Não adianta eu educar também e entregar por um preço que ela não vai conseguir pagar. Então a gente começou a implementar a tecnologia para levar essa acessibilidade para quem hoje não consegue pagar. Então existem as grandes bancas, né? Nós apoiamos inclusive as grandes advocacias, a gente quer que elas possam usar tecnologia também para melhorar a entrega delas. E alcançar mais pessoas. Então, mas na prática daí vocês desenvolveram um aplicativo, mas vocês prestam consultoria também, além do aplicativo. Como funciona? Hoje, como que a gente faz? A gente tem um aplicativo, esse aplicativo ele é acessível para qualquer pessoa, ele é gratuito, então qualquer pessoa pode entrar lá, tem alguns contratos que são gratuitos, outros contratos que são automatizados custam no máximo R$100, então é algo bem acessível mesmo. E com poucas perguntas, a pessoa vai respondendo uma linguagem totalmente não jurídica. Ela responde, o contrato sai personalizado, pronto ali para ela mandar para o cliente na hora. E a gente começou a pensar, bom, o que mais que essa pessoa precisa? Ela precisa de assinatura, porque ela vai fazer o contrato, ela precisa assinar. Existem várias startups ali que estão colocando essa assinatura digital. Mas se a gente tem a parte tecnológica, por que a gente não coloca também? Então a gente desenvolveu a ferramenta de assinatura. E aí o objetivo da parte contratual é assim, olha, você tem um negócio, não deixa de formalizar o contrato ali com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu colaborador. A gente até falou na semana passada, a MEI pode contratar, né, outro MEI? Pode, mas a gente precisa ter um contrato vinculando. Então, a pessoa em menos de 10 minutos consegue fazer o contrato, mandar para a pessoa, para o cliente, assinar o contrato e ficar tranquilo ali, pelo menos nessa relação. Mas esse é um modelo muito inovador. A gente tem no Brasil já isso no mercado e eu digo, além disso, há uma demanda grande por informação, por gente buscando contratos de forma facilitada. Assim, como é que é o cenário? Bom, no começo a gente teve ali, logo que a gente lançou, a gente teve uma dificuldade porque a gente entendeu que a gente precisava educar essas pessoas também. Não é só você falar, olha, você tem que fazer esse contrato. O pequeno empreendedor, ele tá, mas por que eu preciso do contrato? Por que eu já faço no boca a boca e funciona? O problema é quando não funciona. Então, o problema é quando depois de 1, 2 anos, chega uma pessoa falando, olha, agora eu tô com uma ação trabalhista, né, contra você e você tem que me pagar minhas férias, FGTS, 13º. Então, um monte de direitos que de fato ele não tinha, de repente, nessa situação, porque não era uma situação ali de uma relação de emprego, né? Era uma relação ali de prestação de serviço, Sim. enfim. E aí muitas empresas acabam falindo por conta disso, porque as ações são altíssimas, os problemas são problemas com sócio. Então fiz uma coisa com você e aí depois de 1 ano o sócio quer sair, quer levar a tecnologia, quer levar a inovação. Então existem vários problemas. É uma questão cultural até, né? A gente, principalmente microempreendedor, não se dá conta da importância e do que é preciso fazer, né? Muito a gente sabe dos empreendimentos são por necessidade, a gente felizmente está começando a mudar um pouco essa curva, né? Mas por oportunidade. Mas importantíssimo se atentar para até antes, como você falou, antes de abrir, para essas questões jurídicas, né? As questões fiscais, que são muito importantes para você manter a regularidade, mas a questão jurídica nesse sentido. E vocês atuam em todos os segmentos, em todas as áreas. Como é que é a maior demanda dos clientes que você tem? Bom, hoje a gente atende só direito empresarial, então a gente tinha que começar por algum lugar. Inclusive, a gente estava tendo uma conversa na semana passada para tentar pegar os consumidores que têm, assim, diversos problemas com empresas que não cumprem, mas hoje a gente atende o segmento empresarial. Então, contratos empresariais, ali seu contrato. Se você tem uma empresa e precisa de alguma coisa nessa empresa, jurídica, contrato, registro, alvará, qualquer coisa que a empresa precise, a gente atende. Hoje a gente ainda não atende pessoas físicas, certo, só pessoas jurídicas. E micro e pequenas principalmente. Totalmente, micro e pequenas principalmente. É o nosso foco, porque grandes empresas, a gente entende que a tecnologia pode auxiliar muito, mas como que ela auxilia? Diminuindo o custo. Então, por exemplo, se eu pego uma grande empresa que tem um volume de processos muito grande, eu coloco uma tecnologia, implemento uma tecnologia e mapeio aqueles processos, eu consigo
velocidade, eu consigo diminuir custo e eu consigo fazer com que aquilo funcione de uma maneira mais fácil, mais rápida, porque eu consigo mapear o que está acontecendo. Mas o pequeno, ele não tem acesso. Então, primeiro eu quero levar acessibilidade para depois pensar nas grandes em diminuir o custo. Hoje, a gente recebeu investimento, então nós somos uma startup também, a gente passou por todas as fases ali, e eu poderia ter usado o investimento, né? Poderia ser uma perna da empresa, diminuir o custo para as grandes empresas. Mas e os pequenos? E quem está começando? E quem fale porque não prestou atenção num contrato, porque brigou com o sócio e não tem nada protegido? Eu busco ajudar o ecossistema, assim, eu sempre penso nisso. Inclusive, até 2021, eu representava a OAB na Câmara Municipal de São Paulo, chamava Fórum de Empreendedorismo, um grupo com 12 autoridades que falavam sobre o empreendedorismo e como melhorar o ecossistema. E de lá eu tinha muitas ideias, porque o que chegava lá o pequeno, ele não consegue crescer de uma maneira sustentável. O grande, ele já está grande. Ele precisa manter ali, se atualizar com inovação, mas ele já está lá, ele tem o valor, ele tem os clientes. E o pequeno que precisa crescer. Então, hoje a gente pensa neles. Eu espero que a gente consiga crescer e pegar outras empresas, mas nosso objetivo hoje realmente é ali no MEI, é ali na pequena empresa, na microempresa, que está tentando crescer e que algo como isso, né, um problema jurídico, quebra o negócio dela. Que bom que você está, de certa forma, depondo contra você, porque você está favorecendo o crescimento de micro e pequenas, que felizmente, né, vão crescer com assessoria jurídica e novas virão também. Ótimo, não, interessantíssimo. Fico feliz com a ideia da inovação e da eficiência disso, tornando empresas mais eficientes, né, micro e pequenas empresas, tornando os negócios melhores, que é melhor para a economia como um todo também. Sim, claro. Doutora, vamos fazer um intervalo rapidinho, vamos tomar uma aguinha. No próximo bloco eu quero conversar um pouco mais sobre como se dá esse acesso, então. Eu que tenho uma micro e pequena empresa, vamos trazer isso para o exemplo aqui. Como você falou já do aplicativo, é gratuito, mas enfim, por onde a gente procurar esse caminho e ressaltar ainda mais a importância disso, a importância de ter as questões jurídicas bem resolvidas, bem embasadas, para a segurança no dia a dia, né? É quase que para a saúde mental também, né? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, como certo, volta já já. De volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre a importância e também a acessibilidade a questões jurídicas aí para a sua empresa. Isso até com o planejamento, antes de pensar em abrir a sua empresa, pensar no que você precisa, dentre tantas as coisas, é um assessoramento jurídico para que evite problemas mais tarde. E mesmo sendo micro e pequeno empreendedor, aliás, para todos os segmentos. Mas a gente está falando de acesso, está trazendo bastante para essa questão do microempreendedor individual. Quem está nos dando informações aqui, contribuindo com a nossa conversa, é a doutora Fernanda Machado, que ela é advogada empresarial, tem um vasto conhecimento aí no setor e tem uma empresa inovadora também nesse sentido de acessibilidade. Doutora Fernanda, vamos continuar nessa conversa? Nós tomamos aguinha, como falamos, e que bom isso, que nos dá gás para mais respiro. Doutora, me chama a atenção, eu lhe perguntava no intervalo, né, sobre quais são as principais demandas, né? Quando é que acontece o acesso de um microempreendedor individual a um advogado, por exemplo? Porque culturalmente a gente não tem esse costume, né? Esse hábito. A gente acaba procurando advogado quando tem problema, né? Mas é assim mesmo? É no dia a dia assim? Precisa mudar um pouco essa cultura? Bom, Sebastião, eu inclusive brinco e falo assim, gente, advogado, as pessoas enxergam que nem bombeiro, só vem quando já tá pegando fogo. Porque realmente elas esperam ter o problema e aí elas procuram um advogado desesperadas, o que faz com que geralmente seja mais caro. Por quê? Prazo menor, o problema geralmente está grande, então a gente tem que prevenir o problema para que não aconteça, só que não é a cultura do brasileiro, isso não acontece. Mas e não é em todos os níveis, ou a gente está trazendo isso mais para micro e pequenos? Olha, tem duas situações que eu enxergo hoje no direito empresarial, né, numa área que eu atuo ali todos os dias, que eles buscam.
Se você já é um empreendedor e você já passou por problemas, a primeira coisa que você faz é pensar, preciso de um advogado, porque eu passei por um problema, eu sei a dor de cabeça, eu sei os prejuízos financeiros, porque os prejuízos são enormes. Então, assim, se você já empreendeu, você sabe que precisa, você sabe que é necessário, que é um investimento. Agora, se você tem dinheiro, se você é um empreendedor ali e realmente tem um valor para poder investir no seu negócio, investir em bons profissionais, investir em consultoria, ele vai procurar um advogado. Mas nessas duas situações, a gente está falando de pessoas que geralmente não estão na pior situação, porque eu preciso levar acessibilidade, não é nem uma questão de querer, é de precisar para o ecossistema, para que aquela pessoa pequena, aquele empreendedor que está começando, ele tenha condições de crescer. Se ele tiver um problema jurídico, vai fechar, pode falir. Porque assim, a gente está falando de valores que são valores altos. Então, por exemplo, vou falar da LGPD, que é uma lei que saiu, tá todo mundo comentando, né? Apesar de já ter uns anos. Você já viu os valores da LGPD? Chega em multa de até 50 milhões de reais por infração. Aí você imagina, tá, Fernanda, mas 50 milhões é muito dinheiro. Beleza, vamos falar aqui de 100 mil, de 50 mil reais para o empreendedor que está ganhando ali seus 5, aí daqui a pouco 7, 10, para pagar coisa ainda e para pagar colaborador. Então, falha uma empresa. E eu não posso deixar com que isso aconteça. Então, primeira coisa é educação, a gente precisa educar. Só que é difícil. Você está ali lutando para você conseguir pagar tudo e eu ainda tenho que pensar, poxa, ainda tenho que pagar um advogado, que geralmente é caro. Então, a gente precisa mudar isso. Sim, não, pois é interessante que com a tecnologia, né, com a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ficou muito mais necessário isso, né, porque a gente acaba acessando o nosso consumidor de forma muito mais fácil e mesmo uma outra empresa, e aí precisa ser muito mais legal essa relação, né? Legal na forma jurídica mesmo, né? Agora, quando a gente fala de acessibilidade, aqui nesse caso, a gente imagina culturalmente que o advogado é caro. O que é essa acessibilidade? Quanto que pode representar no custo da minha empresa? Vou trazer isso para um exemplo. Digamos, eu tenho lá o meu salão de beleza e eu quero, então, contratar os seus serviços para que eu tenha, sei lá, elaborar um contrato com outro colaborador que eu vou ter. O quanto eu posso pensar em planejamento de gestão financeira para o meu negócio? Quanto eu devo investir na assessoria jurídica, por exemplo? Quanto ela compromete no custo? Tá, vamos falar em termos práticos mesmo aqui. Os advogados, eles têm uma tabela, tá? O Abela tem uma tabela de valores para você se basear. Você não é obrigado a cobrar aquele valor, mas é para ficar, vamos dizer, uma igualdade de competição. Só que ali a gente está falando, por quê? Porque o advogado ele precisa das horas de trabalho dele. Ele trabalha manualmente ali, estudando o caso, fazendo o contrato, gastando a hora do tempo dele. Quando a gente insere a tecnologia, e a gente não está inserindo para tirar o papel do advogado, a gente está inserindo para auxiliar o advogado. Que ele faça mais rápido, ou seja, menos tempo da mão de obra dele. Que ele consiga uma qualidade tão boa ou até superior, porque é humanamente impossível eu falar que um advogado ele vai conseguir analisar 50 páginas na mesma velocidade que uma inteligência artificial. Então, eu consigo ensinar uma inteligência artificial, ensinar programas e utilizar programas de outras pessoas também, de outras empresas, para que isso fique acessível para empresas usarem também, não só para aqueles consumidores finais. Isso faz com que tudo seja reduzido. Então, se o advogado ele gasta 3 horas fazendo um registro de marca ou 4 horas elaborando um contrato, é óbvio que se eu transformar isso em 30 minutos, ele consegue entregar de uma maneira muito mais acessível. Então, é isso que a gente faz. A gente não tira o papel do advogado. Todos os contratos, por exemplo, vamos falar no exemplo que você falou. Eu tenho um salão de beleza e eu preciso contratar alguém ali para trabalhar no meu salão, tá? Um colaborador. Essa relação ela precisa estar formalizada de alguma maneira. Então, ela precisa ter um contrato com responsabilidades, com obrigações, com deveres. Então, precisa tudo estar escrito ali, porque é aquilo que vai... Se a gente tiver um problema, onde a gente vai olhar? No nosso contrato. Tá, Fernanda, então vamos procurar um advogado. Aí o advogado, ele vai lá, ele vai no salão, geralmente, né? Fisicamente, ou a pessoa vai ter que ir até um escritório, então já tem esse tempo, já tem um custo também, porque enquanto ela está se deslocando para o escritório, quem está atendendo no salão? Então tem tudo para. A gente precisa entender que a gente precisa cortar esses caminhos. Então, se uma tecnologia entra aqui, para eu entregar um modelo para o advogado usar em cima daquilo, então
o advogado ou o próprio empreendedor responde às perguntas e eu consigo fazer uma sugestão de cláusulas que vão entrar ou cláusulas que vão sair, dependendo do que ele respondeu. Isso é um trabalho feito anteriormente. Então, o advogado ele já gastou um tempo com a equipe de tecnologia, programando, pensando em tudo isso. Quando chega para o empreendedor, esse valor está muito mais barato. Então, o advogado ele entrega para o cliente um contrato ali em 20 minutos, em 30 minutos. Aí existem umas pessoas que falam, mas o contrato não foi feito por um advogado. Ele foi pré-elaborado por um advogado. A tecnologia ela não inventou um contrato sozinho. O advogado já trabalhou ali. Então, os termos que estão ali são legais, tudo é válido. E foi um contrato feito por profissionais que têm capacidade de poder elaborar aquele contrato. Sim. Então, eu consigo transformar um contrato ali de... Aí, quando a gente fala de valores, é um pouco complicado, porque eu tenho um advogado que vai cobrar 500, eu tenho um advogado que vai cobrar 50 mil por um contrato. Se eu tô falando na média, tá? Vou pegar R$ 1.500. Um advogado vai cobrar R$ 1.500 para entregar um contrato de prestação de serviço. Hoje a gente entrega um contrato de prestação de serviço por R$ 25. Então, essa é a prática e é o custo mesmo de que a pessoa precisa. E a pessoa tem 5 minutos, 10 minutos. A gente está indo para 2 minutos quase final já, mas eu queria voltar a bater nessa tecla mesmo de ressaltar da importância de se ter essa sustentação jurídica aí, né? Você falou já de um resultado prático e certo, que é a redução de custos também que se tem para evitar um déficit jurídico aí na frente. Mas trazer isso, de quanto a gente precisa aos pouquinhos mudar essa consciência, essa nossa cultura, de estarmos prevenidos é melhor, né? De que tem mais possibilidade de crescimento, uma vez que a gente esteja também psicológica e fisicamente mais tranquilos, né? Mais seguros. Mas queria ressaltar isso mesmo, a gente está num caminho de formiguinha aí, porque em tudo também está vivendo uma transformação, né? A gente está vivendo uma transformação tecnológica muito evidente, mas uma transformação de hábitos, de costumes, e várias das medidas, várias das ferramentas, das possibilidades que a gente tem no mercado, a gente tem que começar primeiro a admitir a ideia de adotar, né? Se sentir parte de. Então eu queria a sua defesa, Fernanda, nesse finalzinho já, entrando para os 2 minutos finais, do quanto isso é importante, além desse conceito que eu estou dando aqui, mas da prática mesmo, você vendo as demandas, as necessidades e até os resultados dos clientes que você atende, eu imagino que lhe deu uma satisfação enorme de ver gente mais tranquila, mais segura, mais eficiente nos negócios. Sim. Então, as demandas, elas variam até de empresa para empresa, mas existem coisas que são assim, padrão. Todas as empresas basicamente precisam se proteger. Então, quando a gente fala de um microempreendedor, se eu tivesse que citar 3 cuidados, ele vai precisar da parte fiscal ali, contábil, ele precisa, é obrigação. Então, quando eu falo da dor que a gente atende, eu falo, gente, não é uma dor que eles podem ou não escolher. Existe uma lei que obriga que eles tenham. Então, é uma dor que existe, é uma obrigação. Você vai escolher o melhor momento para você. No começo do negócio, eu trabalho muito com startup, então eu falo assim, começa, entende se existe uma demanda e aí você pensa em realmente, bom, tá, eu olhei para o mercado, existe uma demanda, eu consigo suprir, eu consigo atender essa demanda, eu vou começar? Então eu vou procurar ali as maneiras de começar. Então eu vou abrir minha empresa, eu vou ter minha parte contábil e existem várias empresas, existe o Sebrae que auxilia, então existem caminhos para a pessoa conseguir ter essa abertura, tá? O microempreendedor individual mesmo, a abertura é de graça. Então, você consegue, com o auxílio do Sebrae, entrar lá e abrir sua empresa e começar o seu negócio formalizado. Então, parte fiscal, parte contábil precisa estar ok. Até porque, assim, um processo de tributos, ele quebra qualquer empresa, tá? Bom, segunda parte que precisa... as partes do contrato, se você tem a qualquer relação. Então, Fernanda, eu trabalho sozinho. Você não precisa de contrato agora, calma. Eu não tenho fornecedor, eu estou aqui tentando vender minha mentoria para... Ok, o máximo que você vai precisar ali, de repente, se você tem um site, termos de uso, política de privacidade e termos de cookie, que já é algo. Então, assim, mas eu não faço nada. Você coleta e-mail, se você coletar e-mail, você vai precisar desse termozinho lá. Então, básico, tá? Documentos necessários. Geralmente esses documentos
contrato de prestação de serviço e se você tem um site, termos de uso, política de privacidade e política de cookies, que você consegue fazer de maneira automatizada, rápido. O que eu tô te falando, esses 4 que você precisa, em menos de 1 hora você tem. Então, assim, não é desculpa para não ter. E, Fernanda, mas eu não consegui achar. Olha no Google, busca no Google, existem modelos. Não tem desculpa. E um terceiro, eu falaria da marca. E a marca é assim, comecei um negócio, preciso registrar? Depende. Se você quer aquele nome, se você não tem investimento em marketing, se você não colocou uma fachada, se você está só começando e, se eu tiver que mudar de nome, tudo bem? Não gasta com isso. Agora, se você escolheu aquele nome, tem algum sentimento, ou se você investiu no marketing, registra a sua marca. Porque se você perder, se outra pessoa registrar, pode ser que amanhã você seja obrigado a parar de usar e tirar de tudo. Então, trocar Instagram, trocar frente do negócio. Então, esses 3 pontos eu acho que são assim a maior demanda, tanto de pessoas que chegam quanto de problemas. Ótimo, ótimo, ótimo. Valeu o alerta. Doutora Fernanda, muito mais gente, eu imagino, vai ficar interessado em procurar dos seus serviços. Só para a gente finalizar aqui, porque a gente está encerrando já. Mas onde te encontra? Onde a gente pode encontrar você? Tá. No Instagram, Socilaw, SOCIILAW. É um pouquinho difícil. E no site também é socilaw.com. Tá bom. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigado pelas suas informações, compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Sucesso nos seus negócios lá. Parabéns também pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada, contem comigo. Estou sempre à disposição para a gente vir aqui conversar sobre esses assuntos. É um prazer estar aqui. Muito bem. Foi um prazer ter você aqui conosco no Rumo Certo de hoje também. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu volto no próximo programa. Forte abraço. Até mais.